Na tribuna, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB. Deputado Gilberto Palmares, o Globo Online de hoje registra a seguinte manchete: problema técnico causa atraso de mais de 2 horas na saída de embarcação da estação de Charitas, em Niterói. Pela enésima vez, tal fato está ocorrendo. Estação de Charitas hoje, em que os usuários pagam R$ 12 por viagem, foi objeto de um grande tumulto promovido pela CCR. E as estações de Niterói e Rio estão cheios de segurança para proteger as embarcações dos usuários. Mas quem não tem segurança são os usuários, que estão sujeitos a um serviço de péssima qualidade. E mesmo nesta linha, eles pagam R$ 12 por viagem, sujeito a atrasos de quase 2 horas e sem poder, muitas vezes, ter outra alternativa de embarcação e sequer ter um sistema de informação sobre o que está ocorrendo. Não consegue a CCR, que é a mesma concessionária da Ponte Rio-Niterói, o que por si só já caracteriza um cartel de uma única empresa. Esta CCR sequer informa ao usuário por que do transtorno. Então, senhor presidente, eu quero chamar a atenção sobre esse drama que está vivendo o usuário do transporte aquaviário. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, queria chamar a atenção dessa matéria do jornal O Globo, produzida pelos 2 repórteres Luísa Vale e Gabriel Carriello, no que diz respeito, senhor presidente, ao antepenúltimo parágrafo, porque está aqui escrito que nesta terça-feira passageiros da barca fizeram um protesto contra o reajuste da tarifa do transporte, que passou de R$ 4,50 para R$ 4,80. O grupo, que é contra o aumento de 6,66%, se reuniu na Praça 15 no início da noite. O ato teve ainda a participação do deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL. Este parágrafo é absolutamente injusto, por exemplo, com Vossa Excelência, deputado Gilberto Palmares, visto que Vossa Excelência foi o grande organizador desse ato. E, salvo erro de memória, esteve presente, inclusive antes de mim, a deputada Janira Rocha, do PSOL. O ato, do início, às 18 horas, até ficar concluso, foi organizado, comandado por Vossa Excelência, deputado Gilberto Palmares. Teve a presença, e lá encontrei, do deputado do PDT, Jânio Mendes. E, além disso, teve a minha presença. Além de diversos vereadores do município de Niterói, que não consigo nominá-los a todos, porque não sei identificar a imagem de cada um. Então, foi um ato
que, do ponto de vista do Parlamento Fluminense e da Câmara de Vereadores, pluripartidário, porque todos sabem que aquele serviço está de péssima qualidade. E talvez a única solução seja, de fato, voltar à estaca zero, a encampação, porque eu já perdi a esperança de que a CCR, que domina também a concessão da Ponte Rio-Niterói, possa dar alguma solução à questão. Concedo a parte ao deputado Marcelo Freixo. Deputado Luiz Paulo, muito breve, só para concordar integralmente com a fala de Vossa Excelência. Conversávamos antes do início do pequeno expediente, não tinha visto a matéria, fiz questão de ligar para a minha assessoria, que trabalha com a imprensa, para perguntar se isso tinha, de alguma maneira, sido consultada. Os jornalistas da matéria não ligaram para a minha assessoria, não houve esse contato, então lamentavelmente, verdadeira essa informação. Esse ato foi organizado por diversos parlamentares, foi organizado, e nós falamos isso aqui ontem, foi organizado por uma frente, por uma comissão que existe, instituída oficialmente nessa casa, junto com os movimentos sociais que atuam em Niterói, no Rio de Janeiro, no que diz respeito aos transportes aquaviários. E quero dizer que não só no tema das barcas, mas no tema do metrô, no tema do Maracanã, em tantos outros temas, nós, mesmo de partidos diferentes, mesmo de posições diferentes em relação ao governo, podemos e devemos atuar juntos. Quanto mais isso acontecer, melhor. E que a justiça seja feita. Esse ato ontem das barcas, como tantos outros da aldeia Maracanã, contra a privatização do Maracanã, podem e devem ser feitos por um conjunto cada vez maior de deputados de vários partidos. Quem ganha é a resistência a essa concepção de poder colocado no Rio de Janeiro. Está correto, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Marcelo Freixo. Mas chama a atenção, também para se fazer justiça, que um dos primeiros deputados nessa casa a se insurgir contra a qualidade da prestação de serviço das barcas foi o deputado Gilberto Palmares, na legislatura passada, quando presidiu nessa casa a CPI das Barcas S.A. Naquela oportunidade, ainda não era CCR, era Barcas S.A. E o deputado Gilberto Palmares, independente de partido ser da base ou não, sempre foi duramente crítico à qualidade do serviço prestado. E 6 anos se passaram e as questões se agravaram, estão piores ainda. Temos um secretário de transportes dos mais incompetentes que já se viu nesse estado do Rio de Janeiro, e que não vem a público dizer absolutamente nada sobre a qualidade do serviço prestado. Para ele, deputado Gilberto Palmares, parece que existe a concessionária e o povo. Ele, no máximo, podia ser o mediador de conflitos, como poder concedente entre a concessionária e o usuário. Mas o secretário assumiu a posição de ser defensor da concessionária contra o usuário, o que é um dos maiores absurdos que pode ter na gestão pública. Assumir o lado daquele que é o mais poderoso. Concedo a parte ao deputado José Luiz Nance. Obrigado, ilustre deputado Luiz Paulo. Eu, como moro em São Gonçalo, utilizava muito as barcas. Hoje em dia, eu tenho até medo. Cada vez pior o serviço. Mais lento, demora muito mais, é mais fácil eu atravessar a ponte através daquele monte de engarrafamento, sofrendo o sofrimento que eu tenho atravessando na ponte, do que essa barca. E eu estou aqui há 2 anos sempre ouvindo, vai mudar, vai melhorar, e nada acontece. Nós estamos cansados de história. A verdade é o seguinte: estou junto com os senhores,
com o Gilberto Palmares, junto com o senhor, Luiz Paulo, para brigar contra esse serviço de transporte ineficiente que existe, prejudicando muita gente mesmo, povo de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói e do Rio de Janeiro. O senhor está de parabéns. E temos que brigar, pode contar com este parlamentar. Senhor presidente, só continuando, para abordar mais um ponto. Deputado Samuquinha, Vossa Excelência tem, entre tantos milhares de votos, muitos que são do município de Duque de Caxias. E por isso, Vossa Excelência também, pela proximidade, via Magé, conhece bem o município de São Gonçalo. Uma das maiores demandas de São Gonçalo é ter uma linha de barcas saindo da cidade do Rio de Janeiro a São Gonçalo. Jamais São Gonçalo conseguiu, apesar de ser promessa de campanha do governador Sérgio Cabral, que no debate de TV afirmou que a estação de São Gonçalo seria num porto que a Petrobras faria para dar entrada dos equipamentos para o polo petroquímico da Comperge. Já vou lhe dar uma parte, só encerrando. Mas o senhor sabe por quê que não tem linha para São Gonçalo? Eu vou lhe responder e o senhor, por favor, se não concordar, no seu à parte, me contradiga. É porque contraria os interesses das empresas de ônibus que fazem a ligação São Gonçalo-Niterói. É o único motivo, porque senão essa linha já teria com muita facilidade. Eu digo a Vossa Excelência que o projeto Porto Maravilha, do prefeito Eduardo Paes, poderia prever, em qualquer armazém, por exemplo, o número 1, usar ali o canal de entrada para ter uma linha de barca ligando a área portuária a São Gonçalo, porque a linha de maior desejo de São Gonçalo é lá para a região de Francisco Bicalho, mas nada acontece. Os interesses das linhas de ônibus de São Gonçalo a Niterói estão para o governo em primeiro lugar, até porque seu Amauri, que é dono de algumas linhas de ônibus, também é o dono da Barcas S.A., que ainda é acionista da CCR. Concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigado pela parte. É apenas para concordar em tudo com Vossa Excelência disse. Gênero, número e grau. Nós de Duque de Caxias, nós da Baixada Fluminense, há muito somos enganados com promessas dos governos do Estado. O atual governador, por 2 vezes foi a Duque de Caxias, em toda a Baixada Fluminense, afirmar que em Duque de Caxias teria barcas até o final do seu governo. Mas, deputado Luiz Paulo, para termos barcas, para termos esse tipo de transporte, nesse nível de qualidade, é melhor que continuemos como estamos, porque já estamos sofrendo demais. Obrigado pela parte. Senhor presidente, só para concluir, a mesma relação se dá em relação a Magé. Guia de Pacobaíba é uma das áreas de desenvolvimento mais antigas do nosso estado, porque também era servida por via férrea, inclusive deputado Newton Salomão, para demandar a Teresópolis. Guia de Pacobaíba era estratégico para ligação hidroviária e ferroviária, para Petrópolis e Teresópolis. Quem acessar o plano ferroviário da época, isso já existia de uma forma muito positiva. E por que não bota embarcação para Guia de Pacobaíba? Porque contraria os interesses das linhas de ônibus que alimentam, né, as rotas que derivam de Magé, Caxias para o Rio de Janeiro. Essa que é a questão central. E aí o nosso secretário de transporte, não porque eu não votei nele, do governador, e não é nem do deputado Dionísio Lins,
Mas o secretário de transporte, em vez de defender o povo, defende as empresas. E o governador não exonera o secretário. Eu não consigo entender como pode-se ter tantas secretarias. A de transporte, se é a secretaria mais incompetente do Estado, e o secretário, lembrando um antigo ministro, é imexível.